E o Redação Novo Tempo já está de volta no rádio e na TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia junto com a gente. É a hora do último bloco e a gente começa com uma pergunta para você. Você pratica atividade física? 9 em cada 10 brasileiros abandonaram ou abandonam as atividades físicas antes dos 34 anos. É o que mostram os dados da pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte. Quase 60% das pessoas apontaram a falta de tempo como a principal razão para esse sedentarismo todo. Por outro lado, a empresa Coca-Cola, que é a maior produtora de refrigerantes no mundo, tem investido milhões para apoiar pesquisas que provam que o principal problema da obesidade é justamente o sedentarismo e não a alimentação. Ou seja, para manter um peso saudável, as pessoas deveriam se exercitar mais ao invés de se preocuparem com o que estão comendo. Isso é o que a Coca-Cola quer que você acredite. Tá certo a Coca-Cola, gente? Ela tá querendo vender, basicamente é isso, né? Será que ela tem algum interesse? Não. Será alguma coisa? Será? Não sei. Olha, a gente estava falando isso aqui agora, que eu achei legal que os meus caros colegas Wagner e Carla colocaram aqui. Tudo depende do foco, né? E eu fico pensando no assessor de comunicação dessa empresa. Uma coisa é você falar de peso, aí todo mundo volta os olhos para o peso, e realmente, se você for discutir, às vezes vai acontecer isso mesmo. A pessoa pode continuar tomando refrigerante, fazendo bastante exercício físico e ser magra. Mas, e se a gente voltar para a questão da saúde num todo, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, a gente que faz comunicação e que também vê esse outro lado da comunicação corporativa, a gente sabe muito bem como a gente trabalhar, né? Se a gente quer um foco numa coisa, a gente muda ali, coloca palavras, igual a Coca-Cola fazendo pesquisa, e você consegue mudar a mente das pessoas. Mas por trás tem toda uma outra história. Quando você fala de obesidade, você está falando de excesso de peso, né? Então, se você precisa eliminar peso, eu tenho uns amigos que, por exemplo, fazem bastante exercício e comem lixão. Comem aquele lixo, principalmente no final de semana, arregaçam e vão para a academia. E aqueles corpos esculturais. Conheço gente que não gosta de fazer exercício, odeia exercício físico, e aí come bem pouquinho, come saudável e é magro. Então, eliminar peso, qualquer um dos dois lados que você for, de repente você consegue. Você pode comer menos ou pode fazer mais exercício e você vai ter menos peso. Agora, e saúde, né? Como a Suzane colocou aqui. Tem o nutricionista Ricardo Vargas, ele é bem conhecido aqui na Novo Tempo, e ele sempre fala, né, emagrecer é fácil, porque você tem esses dois caminhos, ou você come menos ou você se exercita mais, e você é magro. E aí, de certa forma, a pesquisa da Coca-Cola não é mentirosa, né? Você pode ser magro tomando Coca-Cola, claro. Não é mentira isso, é verdade, você pode ser magro bebendo Coca-Cola de manhã, até à noite, isso é verdade, desde que você se exercite. Agora, mas e a consequência para a saúde? Isso a pesquisa não está mostrando. E é esse o problema de pesquisas que a gente às vezes pega aí, que mostra um pedacinho, ó, que a Suzane está falando, é o recorte. O que ela está querendo mostrar com isso? Mas e o resultado de você, sabe, se entorpecer de Coca-Cola? Agora, Precisa ficar claro que magreza não é sinal de saúde, né? Eu tô aqui para ser a prova disso, entendeu? Eu sou uma pessoa magra. Você é doente, Leite? Não, mas, por exemplo, é porque o meu organismo faz com que eu possa ser magro. Agora, eu posso estar cheio de problemas porque eu não durmo direito, porque eu não como direito, porque eu não me exercito e tô magro. Quer dizer que eu tô saudável? Não. Agora, isso não faz a gente, mesmo dizendo que não é só o exercício físico que seja importante, a gente não está querendo dizer que exercício físico não seja importante, né? E esse outro dado aí... confuso isso tudo. Falei meio confuso? Esse outro dado aí que foi apresentado, que até os 34 anos, né, as pessoas acabam desistindo das atividades esportivas, é triste, né? A Carla tem uma facilidade com esse assunto, você dá aula de jornalismo esportivo, né, Carla? Achei que você ia falar, ela tem facilidade, ela malha todo dia, 5 horas da manhã e tal. É que eu não tô nos 34 de idade ainda, mentira, já passou. Eu ainda tô em tempo também. Já passou. Não, a questão... E você já desistiu ou não? Não conta pra ninguém. Eu me enquadro no falta de tempo. É doutorado, é aula, é marido, é casa, pai. Desculpa. Trabalho e Já que a gente abriu um parênteses aqui, eu tava brincando com o pessoal da produção. Porque é o seguinte, né? 58,8% das pessoas não praticam porque elas têm outras prioridades. Eu me encaixo com elas. Aí 11,8% disseram que não fazem por causa de preguiça, desinteresse e desmotivação. Eu me encaixo com elas também. Eu só não me encaixo com os 9,7% que não praticam por algum problema de saúde.
saúde. Mas acho que eu tô chegando lá, né? Se eu não mudar o foco aí. Exatamente. Não, com certeza. Dois focos diferentes. Um é a questão das pesquisas encomendadas por empresas. Gente, indústria alimentícia faz isso direto. Tem alguns farmacêutica também. Tem alguns pensadores que falam que o açúcar é uma das coisas que move o mundo, né? Que move o capitalismo. Né? Porque o açúcar estimula, as pessoas vão produzir mais, então não é só a cafeína e tal. O açúcar é um estimulante da economia. Então, a indústria alimentícia precisa vender e aí vai colocar uma maçãzinha no lugar da batatinha, mas você continua comendo aquele hambúrguer que você não sabe de onde veio. Então, a gente precisa pensar na nossa vida como um todo. O que eu quero para mim? Acho que a gente está falando isso em todos os blocos hoje, né? O que eu quero para mim? Em consumo, em vida sexual, em alimentação. Então, assim, cuidado com o que você vê na internet, quais as pesquisas, quais as fontes que você vai olhar, porque os assessores de imprensa estão aí para isso. Eu me enquadro nesse universo de assessoria de imprensa. A gente está aí para defender o que a empresa precisa, porque a empresa precisa vender e cabe ao consumidor ter a educação para filtrar aquilo. Esse é um foco que eu acho que é um alerta importante. O outro do esporte, né, da prática da atividade física, ela é importante, a gente precisa disso. Mas, por coincidência, esse fim de semana eu estava num congresso de comunicação e fiquei no GP de esporte, porque o meu doutorado puxa um pouquinho para marketing esportivo. E foi falado uma coisa que eu achei bem interessante, que eu ainda não tinha... A gente pensa, a hora que é meio óbvio, mas não tinha conectado as ideias. Que a mídia tem uma culpa muito grande na divulgação dessa prática de atividade. Então, a gente aqui está falando que precisa fazer atividade, precisa sair do sedentarismo e tal, mas a gente também não fala como fazer isso. Então, esse índice de corridas de rua, que aumentou muito, as pessoas praticando, também aumentou o número de mortes de praticantes de corridas de rua. Sim, porque as pessoas não fazem os pré-check-ups, as pessoas não sabem se estão magras, mas com colesterol alto, com problema cardíaco, e começam a correr, porque aí tem um aplicativo no celular da marca X, que aí eu conto as minhas passadas e saio, mas isso também pode ser perigoso. Então, a discussão ali um pouco era da importância da mídia em divulgar a prática, mas também divulgar em como fazer esta prática, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que come, mas então o que eu como? Se eu tirar o açúcar, como eu substituo? Porque isso vai fazer falta para o meu cérebro funcionar, não é só cortar o açúcar. Então, acho que é a complexidade do todo. Cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, mas como fazer? E eu acho que a mídia, né, uns programas como esses de debate, de fomentar a inteligência das pessoas, para que as pessoas procurem ajuda de médico, de nutricionista, de um educador físico, para fazer isso com segurança. E não amanhã, não, vou começar a sair correndo agora. Né? Agora, está acabando o bloco aqui, eu queria só pensar uma coisinha interessante. Essa pesquisa ela fala que até os 34 anos as explicações, boa parte delas tem a ver com o tempo ou mesmo com preguiça. Eu achei interessante, por que 34 anos? A pesquisa não fala, mas eu tenho a impressão que a gente fica numa busca tão frenética por conseguir fazer tantas coisas ao mesmo na nossa vida, sabe? A gente quer fazer muita coisa em pouco tempo, que a gente se esquece do que realmente é prioridade. A nossa saúde precisa ser prioridade. Eu me encaixo nisso e há algumas semanas eu tenho tentado fazer as coisas diferentes, sabe? Por exemplo, você está falando que você achava que você não faz exercício porque você acha que não tem tempo para fazer exercício físico. O meu raciocínio era mais ou menos a mesma coisa, só que com sono. Eu já falei algumas vezes em alguns programas aqui, eu não gosto naturalmente de dormir, porque eu acho que é uma perda de tempo, mas a partir do momento que eu comecei a pensar, eu estou me matando assim, eu não posso mais fazer isso. Eu comecei a mudar os meus hábitos. Antes eu queria dormir menos horas possíveis durante a noite, mas eu ficava acabado o resto do dia, e isso há anos. Eu comecei a fazer uma coisa simples, eu comecei a dormir direito. Isso tem mudado a minha vida. Então, assim, a questão de falar assim, o meu problema é tempo. Sempre a gente vai poder usar essa desculpa. Até o momento que seu corpo falar assim, o teu corpo vai te parar, aí você vai ter que mudar. Só que em alguns casos dá para mudar. Em alguns momentos, já vai ser tarde demais. Então a gente precisa começar o quanto antes a se preocupar com as prioridades. Eu acho que é isso. A gente, quando é jovem, a gente quer conquistar tudo, né? Então a gente quer trabalhar, a gente quer mostrar serviço, e a gente quer ganhar mais porque a gente quer comprar aquilo. E aí o tempo acabou, né, Hélio? O tempo acabou. Ó, última frase. O Leite falou sobre uma hora o corpo vai dizer basta. Eu estava conversando com
uma dona de academia, ela falou, o meu maior cliente na academia é o pessoal da terceira idade que tem que vir para a hidroginástica porque é remédio. Se não vier, o coração não aguenta mais, porque não teve essa prática de atividade física a vida inteira. Muita gente ainda tem tempo para começar uma atividade física e ter um cenário diferente quando chegar na terceira idade. Fica a dica aí, viu, Fica a gente? dica. Carla. Não, só ia falar, tira meia hora das redes sociais e vai caminhar. Boa conclusão. Porque é simples, meia hora por dia, todos os médicos dizem é suficiente. Carla, muito obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço. Wagner, Suzaene, Leite, a gente se encontra na semana que vem. E você também, por favor, nos acompanhe na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.